Uma norma que está na base do Espiritismo é o respeito às demais religiões. Portanto, todo espírita deve sempre respeitar as demais religiões, independente de quais sejam elas, na consideração de que toda pessoa que busca uma religião, ele traz dentro de si uma busca pela espiritualidade, uma busca a Deus. E cada um busca em diferentes caminhos. E não há nada de errado nisso. Jamais deveremos nos considerar superiores a essa ou aquela religião. Não existe essa hierarquia. O que existe são diferentes caminhos para se levar ao mesmo resultado. Cada religião traz em si as suas peculiaridades e não há nada de errado nisso. São diferentes caminhos, repito, para se chegar ao mesmo ponto. O Espiritismo, ele preza pela simplicidade. Não existe no Espiritismo ritualismo, dogmas, não existe extravagância, não existe nada. É a simplicidade. Ou seja, dentro do Espiritismo, pensando aqui o Espiritismo, estrito senso, como sendo a doutrina trazida na codificação espírita por Allan Kardec. Faço ressalva, porque existem muitas religiões afro que são hoje intituladas como espíritas. E é importante que se faça essa diferenciação. Não para discriminarmos, para dizer que somos melhores que eles, nada disso. Simplesmente para a gente situar melhor onde nós estamos. O Espiritismo, assim, não tem, como dito, esses dogmas, não tem ritualismo. E não quer dizer que nós devamos desrespeitar os rituais das outras religiões. Dentro da doutrina espírita, nós entendemos que o importante é o conhecimento e a prática que vai nos conduzir à melhora íntima. Agora, existem pessoas que têm essa necessidade de ritualismo. Existem pessoas que têm necessidade e não há nada errado nisso. Cada pessoa é diferente. E é importante que cada pessoa, se ele está nessa ou naquela religião, é porque ele sente essa identidade entre aquilo que ele sente e aquilo que é trazido pela religião. E quem somos nós para dizer que está errado? Então, o respeito é a base do Espiritismo e nós devemos sempre velar por isso. Diferentes religiões, bem como muitas ordens iniciáticas, ordens esotéricas, trazem focos diferentes de seus estudos. Dentro do Espiritismo, não se perde muito tempo com discussões consideradas estéreis a respeito da origem do universo, a respeito da origem da humanidade, a respeito daquilo. O que se busca é um conhecimento prático para a melhora íntima. Poderia-se dizer que o objetivo maior do Espiritismo é a reforma íntima. É fazer com que nós melhoremos a nós mesmos e assim vamos, a partir do momento que nós vamos vencendo nossos vícios e enaltecendo as nossas virtudes, tornando-os mais comuns em nossa vida, assim nós vamos nos aproximando da perfeição, vamos nos aproximando de Deus. E é certo que nesse processo evolutivo, cada pessoa está num estágio diferente de evolução. E o fato de procurar essa ou aquela religião não quer dizer que essa ou aquela religião seja inferiores a outra, não. É a que mais entra, é a que mais está em sintonia com o que a pessoa pensa.
Conheço pessoas muito elevadas que se encontram aí muito presas a ritualismos, sente essa necessidade muito grande de rituais. Não tem problema nenhum nisso. O que nós temos que pensar é a finalidade. Por que eu estou buscando essa ou aquela religião? Eu quero evoluir espiritualmente, quero ascender espiritualmente. Ótimo, você está no caminho. Dentro dessa lógica, nós também não deveremos, em momento algum, procurar trazer ao Espiritismo pessoas de outras religiões. Porque se nós tentarmos tirar pessoas de outras religiões para trazermos ao Espiritismo, nós estamos, com a nossa conduta, chancelando a ideia de que somos melhores do que os outros. Então, não busquemos isso com finalidade. Respeitemos a pessoa. Isso não quer dizer que devamos nos omitir em apresentar o Espiritismo. Onde quer que temos oportunidade, vai ter um trabalho sobre diferentes religiões, vamos levar o Espiritismo como uma opção diária de vida. Em diferentes fatos que acometem a sociedade, nós poderemos levar uma visão espírita sobre esses fatos. E não podemos, com isso, pôr como sendo uma verdade, como sendo um dogma, porque nós estamos voltando, dando um passo atrás, já que na essência do Espiritismo não existem dogmas. É importante esse diálogo com diferentes religiões. Só que precisamos tomar cuidado com isso. Uma coisa é nós, com pessoas preparadas, abertas ao diálogo, abertas a ideias novas, a gente discutir. A gente levar pontos de vista diferentes daquilo que a pessoa pensa, a gente poder conhecer o ponto de vista que a pessoa traz. Então há um ganho muito grande. É dito que religião não se discute. E eu digo que nós temos que olhar essa frase com certas ressalvas. Se é uma discussão madura, no sentido de agregar conhecimento, é muito válido. Saber como o outro pensa é importante. Saber como aquela religião lida com determinada coisa é importante. O conhecimento sempre é importante. Então, quando nós discutimos no sentido de agregar conhecimentos, isso é fantástico, isso é muito produtivo. Agora, quando a discussão é no sentido de tentar convencer o outro que a nossa religião é melhor que a dele, ou tentar impor essa ou aquela religião, isso é uma coisa estéril que não vai levar a nada. Pelo contrário, pode fazer com que a pessoa se afaste da religião. Então a gente não deve partir para esse lado. Mesmo que a pessoa pratique uma religião que é contrária ao Espiritismo. Sabemos que muitas religiões acabam falando muito mal do Espiritismo, como sendo algo demoníaco e coisas do gênero. Isso existe, infelizmente. E qual a nossa postura em relação a isso? Respeitar a opinião deles. É a opinião deles. Às vezes a gente tenta impor a nossa crença. A questão da reencarnação. Gente, acreditemos ou não na reencarnação, é um fato criado por Deus. Não é o fato de nós acreditarmos em algo que aquilo vai existir por conta da nossa crença, ou pelo fato de não acreditarmos, aquilo deixará de existir por conta da nossa crença. As questões relativas à vida já são colocadas por Deus. Então não adianta a gente perder tempo com isso. Mas eu acredito na reencarnação, outro não acredita. Não, deixa eu não acreditar. Acreditando ou não, vai se passar, o processo vai acontecer. Todos nós vamos chegar ao final da vida e nós vamos deparar com verdades que a gente não acreditava. Nós vamos ter que crer
em questões que nós não acreditávamos. A vida vai se impondo. Então nós não precisamos travar essa discussão agora. Então respeitemos. Mas a pessoa fala mal da gente, bem. Vamos continuar fazendo bem. E se tiverem olhos para enxergar o bem, eles verão. Se não tiverem olhos para enxergar o bem, não adianta a gente ficar impondo, ficar gritando, ficar bradando, ficar discutindo, não vai resolver nada. Portanto, vamos sempre agir de acordo com as premissas nas quais acreditamos. Sim. O fato das demais religiões acreditarem ou não, isso não é algo que devamos nos preocupar. Mas eu respeito aquela religião e ela não me respeita. Problema. Nós temos que fazer aquilo que nós acreditamos. Nós acreditamos que temos que respeitar, então vamos respeitar. E assim nós vamos ajudando a construir um mundo mais pacífico, onde a religião não vai ser mais algo que nos separe, ao contrário, a religião vai ser algo que nos une. Quando eu poder sentar na mesma mesa com profidentes de toda e qualquer religião, aí eu digo, nós estamos avançando na conquista da paz. Porque enquanto tiverem ideias que nos separem, nós estaremos sempre com um obstáculo à paz mundial. E todas as ideias que desagregam, independente de quais sejam elas, inclusive as ideias religiosas, elas são um obstáculo à paz mundial. E que nós precisamos contribuir ao máximo para romper essas fronteiras. Para que possamos, a despeito de divergências de ideias, sentarmos todos juntos, discutirmos de uma forma construtiva, a agregar conhecimento. E, sobretudo, o respeito, respeitando toda e qualquer religião. Assim estaremos trilhando os caminhos da paz mundial. Muito obrigado pela paciência.